Então, Atos capítulo 5, verso 17 a 32. Diz assim, então: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhesses no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Diz o texto. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te damos graças por este privilégio de termos a Tua palavra aberta e podemos mais uma vez livremente estudá-la, olhá-la, observá-la e colher dela os princípios para a nossa vida. Sabemos que isso é possível mediante a Tua ação graciosa em nossos corações. Então fica conosco nessa noite, abre nosso entendimento e mente, ajuda-nos, ó Deus, a aplicar esta palavra também ao nosso cotidiano, à nossa vida, e assim, ó Deus, possamos viver segundo o Teu querer e observando, ó Deus, a Tua vontade, recebermos sobre nós a mesma graça que também estava sobre eles. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos nesta hora. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados. Lembre-se que é sempre uma continuação, né? Um texto do outro, é sempre uma continuação, um espaço de leitura que nós fazemos de outros textos que tem tanto antes quanto depois. A gente sempre lê aí um pedaço, porque não dá para explanar toda a Escritura em um momento de encontro, né? Então a gente fala um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, né? A ideia de que quem fala já conhece esse contexto e procura, ou vai procurar falar dentro daquilo que a Escritura diz e não tirar algo de sua cabeça, né? Então para isso é necessária a leitura, a concentração, o conhecimento da história, e o aprendizado constante, porque a gente não sabe tudo, né? Para falar um pouquinho hoje, né? Eu já li mais um pouco, li outras coisas, li outros materiais também, para poder então colher detalhes, inclusive, né, de uma coisa ou de outra, e quem sabe assim também enriquecer a aplicação para as nossas vidas. Então é assim que a gente se porta diante da palavra de Deus, aprendendo, estudando, observando ela com carinho, vendo os detalhes dela, né? Porque isso nos ensina sempre, constantemente. É possível que, pregando um outro dia, alguns outros detalhes virão, né, saltarão à vista, e a gente aprenderá mais e mais, porque a palavra de Deus é rica constantemente, né, e ela se renova dia a dia na nossa vida. Se renova tanto no nosso aprendizado, né, quanto também na aplicação no nosso cotidiano. Ela renova a nossa vida, ela renova as nossas forças, ela renova a nossa fé, ela renova realmente o nosso relacionamento para com Deus, né? E aqui essa história é continuidade, claro, de toda essa parte inicial de Atos que nós já vimos. E Atos é a continuidade do ministério de Jesus.
Então, essa parte que nós estamos vendo, ela realmente é cronológica, né? São fatos que se seguem um após o outro. Nem todos os livros são assim, né? Cronologicamente, né? Colocados ou postos na Escritura. Mas aqui nós temos atos subsequentes, então, às ações de Cristo no Evangelho. E mais próximo ainda nós temos um texto, a gente não vai ler, claro, a gente já leu, que foi do verso 12 a 16, na semana passada, quando eu falei do propósito dos milagres, né? E eu falei um pouquinho sobre os milagres, e eu falei um pouquinho sobre esse período de milagres, e nós falamos então, cujo tema era o propósito dos milagres, né? Por que houve milagres como houveram aqui nessa condição, né? E falei um pouquinho disso. E o texto que nós lemos agora é a continuidade dessa ação miraculosa que os apóstolos fizeram naquele momento. O que acontece agora, como nós lemos, né, os apóstolos são presos, por exemplo, é a continuidade desse evento, né, desse momento, dessa circunstância onde os apóstolos fazem muitos milagres. E quando eles fazem isso, há um milagre anterior ainda, que nós vimos na semana retrasada, que foi a morte de Ananias e Safira. Um milagre, sim, Deus agiu poderosamente. O milagre é tudo aquilo que é de ação extraordinária sobre os fatos e eventos ordinários. Alguma coisa miraculosa aconteceu ali, para o mal de Ananias e Safira, mas para o bem e ensinamento de toda a igreja, pois Deus não dá, não dá ensinamento que não seja para o crescimento do povo. Tudo é para o aprendizado e crescimento, né? Então, depois de Ananias e Safira, há muitos outros milagres, agora de bem, com muitas curas, expulsões de espíritos malignos, né? E uma série de coisas que os apóstolos fazem ali e chamam a atenção da igreja e chamam a atenção também da liderança religiosa de sua época. As perseguições que haviam tido antes, né, com os saduceus continuam agora também na vida dos apóstolos. Na primeira prisão, lá no capítulo 4, né, nós tivemos a prisão de Pedro e João. Agora nós temos a prisão dos apóstolos. Né? Houve uma intensificação na ação dos saduceus sobre a vida desses homens. Eu queria falar um pouquinho então, já estou até adiantando, mas queria falar um pouquinho sobre os desdobramentos de um testemunho fiel. Porque o que os apóstolos fazem, não só aqui anteriormente, né, com as curas, etc., mas todo o procedimento deles vem sido executado fielmente à vontade de Deus. Eles são testemunhas fiéis e verdadeiras da vontade e da missão de Jesus naquele período, quando a igreja está nascendo. O último versículo diz isso, né? Ora, diz Pedro, né, que levanta a sua voz, nós somos testemunhas desses fatos. Que fatos? Fatos que Deus ressuscitou Jesus. Fato, inclusive, né, momentâneo e humano, político, religioso, de que, quando ele diz, vós matastes Jesus, nós somos testemunhas desses fatos. E eles começam a pregar esses fatos, a anunciar esses fatos. E eles entendem que agora Cristo não está, Cristo foi aos céus, o Espírito Santo veio sobre eles, para que eles fossem testemunhas desses fatos. E aqui nós temos nessa passagem alguns desdobramentos de quando se é uma testemunha fiel dos fatos. E os fatos para nós é justamente a palavra de Deus, Cristo Jesus, a salvação no Senhor e Salvador, Cristo, o nosso Deus, aquele que morreu, né, Cristo, na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse é o fato. E nós, inclusive hoje, nós somos testemunhas, como foi Pedro e os apóstolos naquele tempo. Nós somos os testemunhas, ou as testemunhas, que Deus chamou para publicar, para mencionar, para compartilhar os fatos da vida eterna. Lembre-se que lá no verso de número 20, né? Quando o anjo tira eles da prisão, diz assim, ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Observe que vida está com letra maiúscula, porque que vida é? Dessa vida aqui? Não. É das coisas concernentes à vida com Jesus, à vida eterna, à vida específica no que concerne ao relacionamento com Deus. E nós somos esses testemunhas, ou essas testemunhas, né? Então eu quero falar um pouquinho dos desdobramentos do testemunho, ou de um testemunho fiel. Se você
dá testemunho. Se você é uma testemunha fiel, certamente alguns desdobramentos virão também à sua vida, como vieram na vida de Pedro e os demais apóstolos, né? Então, qual é o primeiro desdobramento? É a reação por parte dos incrédulos. Não deu outra. Assim que o Espírito Santo veio no coração deles, assim que eles começaram a testemunhar a ressurreição de Jesus, imediatamente já houve reações por parte, principalmente aqui, o que mais me admira é isso, por parte das autoridades religiosas. Embora as autoridades políticas tiveram o seu papel, inclusive na morte de Cristo, pós a ressurreição, nesse primeiro momento, autoridades políticas aparecem sim, depois com a história, né, promovendo perseguição à igreja, mas nesse momento a igreja é perseguida por aqueles que haveriam de acolher a fé em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz no verso 17, que nós lemos bem no finalzinho, eles foram tomados de inveja. Foram tomados de inveja. A seita dos saduceus, observe isso, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, 17, e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Se você olhar o capítulo 4, verso 1, diz assim: falavam eles ainda ao povo, ou seja, Pedro e João, quando, porém, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, né? Saduceus era uma seita do tempo de Jesus, era uma elite que não acreditavam, primeiro, na ressurreição. Já havia um embate aí de ideias, né? No caso nosso, a fé, pois os apóstolos acreditavam na ressurreição e pregavam a ressurreição, e os fariseus não acreditavam, ou melhor, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam em anjos, apareceu um anjo para libertar eles da prisão. Havia uma série de contrastes entre eles, era um grupo que tinha grande poder religioso, e por isso foi o que com mais influência atacou os discípulos nesse primeiro momento e patrocinou a morte de Jesus. Enquanto os fariseus tinham um embate com Jesus mais no campo ideológico, da ideia, né, dos assuntos e dos temas, os saduceus não só tiveram esse combate, mas eles agiram produzindo realmente todo o efeito que levou Jesus à morte e agora também à perseguição dos discípulos, dos apóstolos, nos primeiros dias. Motivados por inveja, e nesse caso de texto, porque já tinham atuado antes e prendido João e Pedro, agora eles, vendo os milagres, vendo que o povo acudia, né, para a presença dos apóstolos, vendo que o povo ouvia os apóstolos, né, que a doutrina da ressurreição estava sendo pregada, eles até se queixam disso, né? Vocês contaminaram Jerusalém com a sua doutrina, diz aí no verso de número, eu gosto de pegar aqui para a gente poder... e perdi-me, né? No verso 28, observe: expressamente vos ordenamos que não ensinassem esse nome, contudo enchesses, isso Davi, obrigado, 28, enchesses de vossa doutrina, né, a cidade de Jerusalém. O povo estava ouvindo eles, estava se convertendo, as almas estavam aumentando, né? As pessoas estavam sendo curadas, havia uma série de eventos extremamente maravilhosos, e eles, líderes, né, e eles, com toda a autoridade religiosa, se encheram de inveja. O que fizeram? Mandaram prender os apóstolos. Tinham autoridade, no caso religioso, a prisão era dentro do pátio do templo, e os apóstolos foram presos. Todas as vezes que nós procuramos ser fiéis à Escritura, ao Senhor, a realmente sermos testemunhas de Cristo Jesus, certamente despertará a reação de alguém contrário. Seja onde você estiver, seja no trabalho, seja no caminho, seja na rua. Uma vez eu fui entregar panfletinho numa determinada localidade, panfletos, né, desses da igreja, estava eu e a Edna entregando panfletos, e passou um moço na rua e ele se retorceu todinho. Ele fechou os punhos e ficou com uma cara raivosa, mas não disse nada, só passou. E nós só olhamos, ficamos olhando ele. E ele fez assim, parecia que foi possesso mesmo, de alguma forma, parece que queria agredir a gente, tipo assim, mas passou direto, como eu disse, né? Nós ficamos apenas olhando, né? A gente estava de costas para casa e ele passou na rua, e a gente viu aquilo, ele foi passando.
Então, não só o mundo físico se levanta, mas o próprio mundo espiritual se levanta quando homens e mulheres expressam a sua fé. Quando são fiéis e honestos, cheios de caráter, cheios do Espírito Santo, vamos colocar assim, que eu não preciso dizer mais nenhuma descrição adjetiva, né? Cheio do Espírito Santo, você já sabe que é tudo de bom. Quando alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, e ele atua sendo fiel testemunha de Cristo, muitas coisas se levantam contra a vida dessa testemunha. Há reações imediatas dos incrédulos, das trevas, e tudo aquilo que se levanta contra a obra de Deus. E o mais interessante é que aqui, né, é uma instituição, vamos botar assim, né, religiosa. Foi a primeira a se levantar. E diz o texto, movidos de inveja. Sentimento, né, que não deveria ter no coração, pois a Bíblia inclusive orienta, não deve ter no coração de ninguém. Mas infelizmente há, né, invejas, ciúmes, uma série de coisas que às vezes se levantam contra aqueles que querem viver uma vida de fidelidade a Deus, sendo testemunha de Cristo perante a sociedade, o mundo e até mesmo, vamos pensar no nosso contexto, né, também religioso, né? Também religioso. Essa inveja, essa condição, esse sentimento desagradável provocou a prisão dos apóstolos. Foram todos presos, né? Todos presos. E o mais engraçado, não é engraçado, né? Mas a expressão, a maneira de dizer, é que do verso 21 a 26, a gente não vai ler de novo, mas lá no 24, ó, bem no finalzinho, na última frase que é aqui na minha Bíblia, diz assim, perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. O anjo liberta eles da prisão, dá uma ordem, vão para o templo pregar, eles vão para lá, chega pela manhã, né? O sumo sacerdote se reúne com o Sinédrio. O Sinédrio era o nome do concílio que se reunia para debater assuntos religiosos, e eles mandam o capitão do templo, a guarda do templo, ir lá buscarem os apóstolos, a mesma guarda que prendeu Jesus, talvez um outro turno, mas esses armados, não eram os guardas romanos, mas os guardas do templo, que prenderam Jesus, né? E aí mandam que vão buscar os apóstolos, chegam lá, não tinha ninguém. Os guardas estavam nas portas, as portas estavam trancadas, mas não havia ninguém dentro da cela. E eles ficam perplexos. O que é isso? O que está acontecendo? Mas já no momento imediato, eles são comunicados que eles estão pregando no templo. E aí vão lá buscá-los, sem violência, porque tinham medo do povo, o povo já tinha grande estima por eles, pelas coisas que faziam. E eles são chamados diante desses homens, do Sinédrio, dos saduceus, do sumo sacerdote, e dali em diante continua a conversa. Olha, por que vocês estão fazendo isso? Aquela perplexidade não levou eles a lugar nenhum, a uma reflexão. Alguma coisa, será que não é diferente? Será que realmente não está acontecendo algo? Será que realmente esses homens não são de fato os apóstolos de Jesus? E de fato não aconteceu como eles estão dizendo? Nada, absolutamente nada. A cegueira, né, da incredulidade, a inveja, os maus sentimentos fizeram com que eles perdessem totalmente a direção de uma vida de fé religiosa. Não atentaram absolutamente nada por todas as promessas que havia na Escritura, no Antigo Testamento, a respeito de Jesus. Pelo contrário, deram cabo aos seus intentos, aos seus sentimentos, né? A sua inveja, ao seu desejo de poder, né? De não perder o poder. Eles estavam perdendo poder diante do povo, porque o povo ia com os apóstolos e deixavam os religiosos. E eles ficaram, então, totalmente ali enciumados com relação a isso, a ponto de fazer interrogações. Olha, nós já dissemos para vocês não fazerem isso, mas vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Que doutrina? A doutrina da ressurreição que eles não acreditavam. E diz o texto mais, né, que nós não lemos, vai ficar para a próxima, mas olha o verso 33. Eles, porém, ouvindo o que Pedro disse, se enfureceram e queriam o quê? Matá-los. Essa é a reação das trevas perante ao testemunho fiel dos servos de Jesus. Nós não podemos achar que ser cristãos é um mar de rosas sempre. Embora um país de liberdade, com tranquilidade, há trevas no meio do povo. Há incrédulos que se levantam contra Deus e contra a sua palavra. Há incrédulos que se levantam contra aqueles que querem fazer o que é justo, o que é certo e o que é bom. E até mesmo às vezes no meio religioso,
quando você se destaca fazendo algo, quando você quer caprichar, né? Quando você quer fazer o melhor para Jesus, alguns ainda olham de cara feia, né? Achando que realmente você quer se aparecer. Não estou falando de mim não, tá bom, irmãos? Eu só estou comentando que é assim, né? Que acontece no meio humano, surge inveja, ciúmes, ou seja, você precisa ser fiel testemunha, mas saiba que nem tudo será perfeito. Se você quer fazer um bom trabalho, você vai perceber isso. Se você quer ser honesto no seu trabalho, você vai perceber isso. Se você quer falar a verdade sobre a Escritura, você vai perceber isso. Tudo que você fizer, que realmente eleva o nome de Cristo, haverá sempre reações humanas, espirituais, com relação àquilo que você precisa e deve fazer, assim como os apóstolos fizeram. Observe que a gente gosta dessa parte do ser cheio do Espírito Santo, né? Como a gente vive num país mais livre, né? E bastante impregnado, né? Por questões relacionadas à fé, muitas pessoas acham que uma vez abraçada a fé, tudo vai ficar bem. E ser cheio do Espírito Santo agora é realmente o carimbo ou o passaporte para que tudo dê certo na sua vida. Não, pelo contrário. Se nós olharmos os primeiros capítulos de Atos, e até outros mais, nós vamos perceber que quanto mais cheios do Espírito Santo estavam os discípulos, maior a reação da sociedade, né, ou das trevas em volta deles. Sempre haverá uma reação. Mas não deixe de ser testemunho fiel de Cristo Jesus. Porque a obra do Senhor é irresistível, ela nunca vai parar, por mais que as trevas se levantem. O braço do Senhor é onipotente sobre todas as coisas. E aí a gente pode pensar, cadeias, tribulações, prisões, açoites, torturas e até martírio não puderam frear esses homens que estavam cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente quer parar por menos, né? Eu não vou mais fazer isso, né? Olharam de cara feia, disseram isso, e a gente já acha que é motivos para desistências, e acha que a gente tem razão em não fazer mais o que Deus pediu para a gente fazer, por causa das reações. Não, pelo contrário, os discípulos deram a vida. Vou deixar por último, tá? A fala deles, vou falar agora, mas vou dar os detalhes por último. A fala deles, lá no final do texto, são 3 coisas que eu vou mencionar, podiam levá-los à morte. Tanto é que o verso 33, eles ficaram furiosos. Lembra que eu falei daquele moço que a mão ficou fechada, o punho fechado e retorcia os braços? Os saduceus devem ter feito alguma coisa parecida. Deve ter ficado louco, a ponto de desejar estrangulá-los ali mesmo, mas temiam o povo. Ia dar um rebuliço, né? Deus permitiu que houvesse ali segurança dos apóstolos através dessa questão relacionada a povo ali, né? E eles não fizeram nada, mas a vontade era de matá-los. E é assim que o inimigo pensa com relação à nossa vida. É assim que gente cheia de inveja e às vezes inescrupulosa, com sede de poder, pensa com relação à nossa vida. Se pudesse, tirava-nos da face da terra. Mas espere aí, né? Espere aí, não é só isso. Não é só a reação que é um desdobramento do evento anterior. Houve uma outra coisa também. Quando os discípulos estavam presos, houve uma intervenção divina a favor deles. Houve um outro milagre. Diz o texto no verso 18, ou melhor, 19 e 20, que um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e ainda deu uma ordem para eles irem evangelizar e testemunhar de Jesus. Conduziu eles para fora. Um anjo fez isso. A provisão celeste, a provisão de Deus chegou imediatamente no momento certo, na hora certa, com um grande propósito. Quando eu falei na semana passada dos milagres antecedentes aqui ao texto, eu falei que Deus permite essas questões com um propósito sempre. E agora, mais uma vez, um anjo chega, não só para pô-los em liberdade, mas porque havia um propósito deles continuarem falando daquela doutrina. E aí o anjo chega então e abre as portas do cárcere de uma forma miraculosa, porque nem os guardas viram, né? E esses apóstolos vão então em direção ao templo, onde começam a evangelizar ali. Os anjos aparecem muitas vezes na Escritura e são os ministros de Deus enviados por ele
para protegerem a nossa vida. Lá, quando nós lemos o Salmo 91, nós lemos sobre isso, né? Quando no verso 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Texto esse, inclusive, que a Escritura atribui a uma fala do inimigo a Jesus, né? Na tentação. Mas observe que mesmo num momento difícil da nossa vida, quando somos testemunha fiel, há sempre uma provisão de Deus para a nossa vida. Ele enviará os seus anjos, ou o seu anjo, ou ainda o anjo do Senhor, para prover a nossa vida. Sempre haverá um milagre quando nós testemunharmos fielmente de Cristo, e se Deus ainda tiver propósito à nossa vida, para continuarmos o fazendo, Ele enviará a libertação, Ele enviará o escape, Ele enviará o milagre, Ele enviará a sua mão poderosa, o seu anjo, o seu braço forte, fazendo realmente uma mudança extraordinária na rotina da nossa vida, nos livrando do perigo e nos dando graça sobre graça, mesmo diante das reações mais hostis das trevas sobre a nossa vida. É isso que Deus faz. Ele realmente guarda, Ele realmente protege. Eu comecei com o Salmo 91 intencionalmente para que nós pudéssemos pensar o quanto Deus nos livra todos os dias. Quantas vezes Ele já enviou o seu anjo? E se continuarmos exercendo a sua vontade, sermos fiéis testemunhas de Cristo, ainda muito mais veremos da obra do Senhor e do seu anjo operando em nossa vida. E parece que em Atos, né, na Escritura toda, mas em Atos, Deus gosta de usar anjo, né? Gosta de libertar da prisão, né? Lá em Atos capítulo 12, versos 7 a 11, se você quiser me acompanhar, senão farei leitura. Atos 12, 7 a 11. Abra lá. Diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. O primeiro portão automático da história, né? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo, ou melhor, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. É isso que Deus faz. Quando tem propósito em relação à nossa vida e somos testemunhas fiéis dele, ele envia o seu anjo. Ele envia o seu anjo. Lá em Atos 16, não precisamos ler para poupar um tempo, Paulo e Silas estão na prisão. Também foram presos porque eram testemunhas fiéis de Cristo Jesus. E lá presos, lá pela meia-noite, cantavam e louvavam ao Senhor, oravam a Deus. E de repente houve um grande estrondo. E nesse estrondo e terremoto que sacudiu a prisão, as portas se abriram, as cadeias se soltaram. E eles ficaram livres, não tendo saído dali imediatamente, aguardando o carcereiro. Mas eles foram livres. Lá não apareceu o anjo, mas Deus também libertou da prisão. Então Deus age sempre quando os seus filhos são testemunhas fiéis e às vezes correndo perigo, recebem o auxílio divino sobre as suas vidas. É um desdobramento daquele evento, um desdobramento do testemunho fiel. Um desdobramento de quando nós nos comportamos segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós caminhamos com Deus, tenhamos a certeza que o seu anjo está em redor de nós.
os anjos do Senhor acampam-se em redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor tem nos livrado sempre e continuará nos livrando para que, com propósito, cumpramos a nossa missão de testemunhar do seu amor pela vida não só nossa, mas daqueles que estão em volta da gente, né? Em terceiro e último lugar, um outro desdobramento que se dá para encerrarmos é a resposta ousada que Pedro dá, e os apóstolos estão juntos, então um fala, mas os outros consentem, então todos eles acabam, de certa forma, respondendo às autoridades religiosas quando elas reafirmam para que eles não falassem no nome de Jesus. O fato que se dá nesse capítulo é uma repetição, né, daquilo que se deu no capítulo 4, no verso 18 e 19. Olhe lá comigo, 4, 18 e 19. Na primeira vez que Pedro e João foram presos, só estavam os dois nesse caso, né? 4,18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. 20 também, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, ou seja, dos fatos dos quais nós somos testemunhas, nós não podemos deixar de falar. E vocês que julguem, é direito obedecer quem? A Deus ou a vocês? E lá eles são presos de novo, e lá então no verso de número 28 agora do capítulo 5, que nós já lemos, eles disseram assim: o sacerdote, né, levanta a voz, ele como líder dos saduceus diz: expressamente vos ordenamos, que era lá no verso 18 que nós lemos no capítulo 4, que vocês não ensinassem nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis inclusive lançar a culpa sobre nós do sangue desse Jesus. Essa foi a fala. Aí Pedro faz o quê? De novo, ousadamente, né, sem medo algum diante deles. E os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, se não bastasse dizer a mesma coisa, que eles fazem de novo? Pregam a palavra. Na cara dura, eles dizem de novo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Ensinaram a doutrina e acusaram eles de novo. O que o sacerdote falou, que eles já estavam fazendo, ele falou no verso 28, vocês estão fazendo isso. Ele disse na cara de novo: Jesus ressuscitou e vocês que mataram Jesus. Ousadamente. Sabe o que é isso? Desdobramento de um testemunho fiel. Que nesse caso os discípulos, os apóstolos, não temeram nem a morte. Estavam a ponto de serem mortos. Por um triz, por um detalhe, claro, com a mão do Senhor sobre a vida deles, Mas, mais um pouquinho, dentro das condições humanas, falo agora, poderiam ter sido exatamente executados nessa circunstância e nesse momento e ter acabado tudo no que concerne a vida deles, O evangelho jamais pararia. Mas o que eles fazem? O que eles disseram lá no capítulo 4, verso 19 e 20? Como é que nós vamos parar de falar? Nós somos testemunhas. Essa é a nossa missão. Nós vamos falar. Seremos fiéis até a morte. Isso é um desdobramento de alguém que crê em Cristo. É o desdobramento de alguém que não teme o homem. É o desdobramento de alguém que é um testemunha ou uma testemunha fiel. Assim como ele fala no verso 32. Somos testemunhas desse fato, ou desses fatos. E ele ainda diz: e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então é a nós também. Não é só eles testemunha, mas a todos que obedecem a Deus, que o Espírito Santo outorgou, onde veio a graça de Deus. O Espírito Santo encheu o coração, e agora são homens e mulheres cheios do Espírito Santo para testemunharem fielmente de Cristo Jesus. Esse é um desdobramento da ação graciosa do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens naquele instante. A mesma pregação, meus irmãos. Eles falavam a mesma coisa, era o mesmo tema. Salvou milhares de pessoas e condenou esses saduceus. A mesma mensagem salva uns e condena os outros. A mesma mensagem traz luz
alegria, poder de Deus sobre a vida de uns. E a mesma mensagem encerra ainda mais nas trevas, confunde ainda mais os corações e leva homens e mulheres de uma sociedade inteira que não crê em Deus aos caminhos da perdição. A mesma mensagem. Nós só precisamos dizer uma coisa: a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Alguns, pela graça de Deus, terão seus ouvidos abertos e o coração será cheio. E outros, com os punhos fechados, com ódio no coração, enfurecidos com desejo de matar-nos, não aceitarão a mensagem do Evangelho e não serão salvos. Mas a nós cabe, sem medo da própria vida, sabendo que reações haverão, mas confiantes de que ao nosso lado está o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, se quisermos assim, testemunharmos fielmente de Cristo Jesus, da sua obra, da sua palavra e do seu plano eterno e maravilhoso de salvação para as nossas vidas. Esse é o nosso papel, a exemplo dos discípulos que assim, ou melhor, dos apóstolos também, que assim o fizeram naquele instante e naquele momento. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos um pouquinho e reflita no seu coração como anda a sua caminhada com Deus, como anda o seu testemunho, não é? Você é uma testemunha fiel? Você tem colocado a sua vida a cumprir a missão de Jesus para você? Qual tem sido o seu papel? Qual tem sido a sua ação e a sua atitude diante desses fatos da Escritura que nos ensinam e nos chamam a viver uma vida realmente conforme a vontade de Deus?